cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Sério mesmo, de amiga, papo de amiga. Você já conheceu alguém que, em vez de você se sentir inspirada, você acabou se sentindo inadequada? Como se o brilho daquela pessoa que você acabou de conhecer, aquela pessoa que você tanto queria, ou uma amiga que você tanto admira, como se o brilho dela revelasse a sua insuficiência, revelasse aquilo que falta em você? Oi, senhoras! Esse é o Ressignificando Afeto, um podcast para a gente falar sobre emoções, relações e tudo aquilo que nos aperta o peito. E eu sou Vanessa Pérola, e esses dias eu estava pensando e me perguntando, fazendo ali o meu questionamento socrático, do porquê que muitas vezes a gente, ao conhecer alguém que tem um talento, que tem um dom, alguém que faz aquilo que a gente admira muito bem, a gente se sente inferior a essa pessoa. E às vezes não só alguém de fora, alguém conhecido. Mas muitas vezes temos uma amiga que a gente considera um pouco mais bonita, um pouco mais inteligente, um pouco mais legal, e a gente começa a se comparar com essa pessoa e a entender que somos insuficientes se formos colocados ali numa balança, é como se o peso da pessoa subisse e o nosso diminuísse. É um sentimento angustiante, talvez, a sensação de que, meu Deus, aquela pessoa faz isso melhor do que eu. E muitas vezes, sim, realmente aquela pessoa vai fazer aquilo muito melhor do que a gente, vai ser realmente muito mais bonita, muito mais interessante, talvez tenha um papo mais legal do que o nosso, mas isso não dá precedente para que a gente possa se julgar e se criticar como se fôssemos inferiores ou como se fôssemos o pior do rolê. O pior ali da situação, do momento, o pior no contexto geral. Isso não nos dá o direito de entrarmos em comparação e ainda por cima nos diminuirmos. E por que que eu estou te contando isso? Porque certa vez eu fui convidada para participar de um podcast, da gravação de um podcast aqui na minha cidade, onde eu interpretei que seria a única convidada psicóloga que estaria ali. E aí eu fui, me arrumei, me preparei, ajustei todo o meu texto, tudo aquilo que eu tinha estudado para falar. E eu estava muito segura de mim, muito segura do que eu precisava dizer para as pessoas que estavam ali, queriam, né, ouvir, queriam me entrevistar. Dada não é a minha surpresa, que quando eles abrem a porta, outra profissional que eu admiro muito, ela não estudou comigo na faculdade, mas a gente se encontrava nos corredores ali, né, da universidade, e a gente sempre trocava, e eu admirava muito ela. Na época, eu falava sobre suicídio, sobre automutilação, e ela era referência na área. E eu fiquei muito admirada quando ela chegou. E fiquei muito feliz porque a gente ia poder dividir aquele episódio. Mas de uma hora para outra eu comecei a sentir uma angústia, um aperto no meu peito, e sem entender muito bem que emoção é que estava ali aparecendo para mim, eu fui começando a me diminuir. Era como se eu tivesse realmente entrando dentro de um casulo ali, sabe? Dentro da casquinha da tartaruga, sabe quando a tartaruga tá com medo e ela entra dentro da casquinha dela, né, para se proteger? A mesma coisa, eu senti como se eu estivesse me diminuindo. E a pessoa, o mais engraçado, é que a pessoa não fez absolutamente nada para que eu me sentisse desse jeito. Só que, de forma automática, os meus pensamentos começaram a surgir, começaram a pipocar ideias na minha cabeça de que, meu Deus, vou fazer mais perguntas para ela, porque ela é a pessoa que mais sabe aqui, o que é que eu tenho a oferecer nesse conteúdo, né? O que é que eu tenho a oferecer desse tema. Eu tô começando agora, eu nem sei muito. E a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi com essa pessoa. E essa angústia foi tomando conta de mim ao ponto de que eu, que sou faladeira, sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, comecei a ficar bem caladinha, observando tudo. Quando era me dada a oportunidade de falar, eu simplesmente falava, interrompia minha fala e passava já para outra pessoa. Eu comecei de uma forma exageradamente ridícula a sempre ficar procurando validação na pessoa que estava ali. Era como se eu estivesse falando uma coisa e do nada eu virasse e falava, mas não é verdade? Você não é assim que funciona? Como se eu quisesse que essa pessoa validasse a minha fala. E isso porque, quando eu percebi que ela chegou, algo em mim mudou. Eu comecei a perceber, eu comecei a notar com muito mais clareza as minhas falhas. Eu que moro dentro da minha cabeça 24 horas por dia, né? Eu não me dou uma folga, a minha mente não me dá uma folga. Os meus pensamentos começaram a se tornar uma realidade.
A gente sabe aqui que eu já falei que os nossos pensamentos, eles não são realidades. Os nossos pensamentos são hipóteses a serem questionadas. Em nenhum momento eu parei para me perguntar se aquelas pessoas que estavam ali realmente acreditavam no meu trabalho e que elas realmente acreditavam porque elas me convidaram. Por mais que eles tivessem convidado a outra psicóloga que tinha muito mais tempo de experiência no tema, que tinha muito mais tempo de convivência com, né, a demanda, eles também acreditavam que eu tinha algo a oferecer. E isso porque eles viram meu trabalho na escola. Eu estava há quase 2 anos oferecendo um trabalho, né, de psicoeducação, de terapia em grupo com as adolescentes. Então eu também estava produzindo alguma coisa, mas a minha mente logo se afogou na comparação. Logo se afogou no sentimento de que eu sou insuficiente. Eu não tenho nada para oferecer aqui, eu não tenho nada para oferecer a essas pessoas. Meu Deus, eu vou passar vergonha no podcast. E esses pensamentos, uma vez que se tornaram realidade dentro de mim, eles me levaram, me conduziram a agir de uma forma que eu realmente não soubesse. Era como se meu cérebro amolecesse assim, como se todas as informações, as vivências que eu tivesse naquela época tivessem desaparecido. A presença da pessoa ali me fez sentir uma inadequação. E como eu falei, em nenhum momento ela disse algo ou insinuou algo para isso. Ela fazia o movimento contrário, da mesma forma que eu jogava a pergunta para ela jogava a pergunta para mim, da mesma forma que eu jogava ali o questionamento, ela também jogava esse questionamento para mim, porque era realmente um bate-papo, duas pessoas dividindo experiências diferentes e que com certeza iriam agregar ao conteúdo do podcast, mas que na minha cabeça, naquela hora, veio uma leve comparação, veio um sentimento muito forte de que eu era inadequada. E eu consigo me lembrar em diversas vezes que isso aconteceu. Na adolescência, quando eu estava ali conversando e estava com minha galera, e de repente chegava uma pessoa, talvez desconhecida, e que falava mais e que era mais eloquente do que eu, e as pessoas queriam ouvir essa pessoa, automaticamente o meu brilho ia diminuindo, porque eu não conseguia de forma alguma destrinchar, né? Me desassociar do pensamento de que não é porque essa pessoa tá aqui e ela também tá trazendo um papo legal que eu não posso trazer um papo legal. Não é porque os meus amigos acharam essa pessoa interessante que eu também não sou interessante. E também, se a gente for parar para pensar um pouquinho, né? Por que a gente tanto quer ser interessante? Por que a gente quer ser o centro das atenções? Será que não tem algo por trás disso? Porque muitas das vezes a minha forma de falar bonito, de usar palavras desconhecidas, era assim uma forma de lidar com o meu sentimento de inferioridade. Quanto mais eu soubesse, mais eu conseguiria, sei lá, passar despercebida porque eu me sentia feia, porque eu me sentia incapaz, né. Então quanto mais eu me sentia no lugar de não saber, ou de não destaque, mais eu sentia que as pessoas iriam me abandonar, que as pessoas iriam me rejeitar, e que eu não teria um lugar naquele grupo, né, eu queria pertencer. O fato de ter alguém que sabe mais do que a gente, talvez revele em nós essa vontade de pertencer. Quando eu pensei que eu era a única, convidada daquele podcast, pra mim estava tudo bem, estava tudo ok. Eu não estava pensando se eu era melhor, se eu era pior, não estava pensando nada, eu só estava muito agradecida porque eles me fizeram esse convite. Mas quando eu vi alguém que sabia um pouco mais do tema do que eu, automaticamente eu já comecei a ficar pensando: "O que é que eu tenho para oferecer?". Meu Deus, o que eu tenho comparado ao que essa pessoa viveu de experiência na clínica com atendimento a jovens e adolescentes não é nada. E era alguma coisa, porque ela não atendeu os mesmos jovens que eu, ela não atendeu na mesma escola que eu atendi, ela não atendeu as mesmas famílias que eu atendi. E por mais que dentro ali, né, a gente não pudesse trazer casos e relatos dos pacientes, ainda assim, as minhas vivências, né, acrescentariam muito aquele bate-papo. E foi uma tarde, assim, incrível, a gente gravou, foi tranquilo, depois trocamos contato, me aproximei muito mais dela, ela disse que me admirava e que me acompanhava nas redes sociais enquanto eu falava disso, e que ela estava muito feliz com o trabalho que eu estava realizando, até porque era um trabalho que precisava ser realizado. Imagina se tivesse só essa pessoa. Imagina se tivesse só ela para atender
todas as escolas aqui da cidade, né? Então a gente se desmerece muito rápido quando a gente percebe que tem alguém que talvez tenha uma característica um pouco mais superior do que a nossa. E nem superior, né? Porque eu não gosto de usar essa palavra, esse termo, mas que realmente tenha talvez um conhecimento maior, ou tenha uma beleza considerada, né, sei lá, mais padrão, a gente começa a se desmerecer muito rápido. Você entra no ambiente e sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, sempre vai ter alguém mais incrível do que você. E eu acho isso muito interessante, porque quando eu comecei a estudar autocompaixão, que foi quando eu me desvinculei de querer trabalhar a minha autoestima, posso até gravar um episódio para vocês sobre isso. Se vocês quiserem que eu grave um episódio sobre qual é a diferença de autocompaixão e autoestima, coloca aqui no comentário, no podcast, me pede isso, porque aí eu vou saber que vocês realmente estão engajados aqui comigo. Mas voltando, quando eu aprendi sobre autocompaixão, né, com a Christian Neff, ela traz exatamente isso. O quanto que, sem perceber, a gente foca em querer, né, ter uma boa autoestima, sendo que a autoestima, ela é um construto, ela é algo que depende muito dos outros. Porque, por exemplo, você vai no salão, você arruma o seu cabelo, e automaticamente o seu cabelo ele só vai passar a ter validade se alguém elogiar, se alguém falar, se alguém disser que tá incrível, que tá bonito, que tá perfeito. Se for só a sua opinião, ela não vai contar muito. Primeiro porque a gente tem uma opinião muito enviesada sobre a gente, né? Uma opinião enviesada e ruim sobre a gente. Então a opinião do outro muitas vezes valida muito mais a gente. E o que a Christian Neff diz quando ela diz que precisamos ter autocompaixão em vez de autoestima? É que a autoestima, ela depende de outras pessoas. A autocompaixão, ela vai entender que, independente das outras pessoas gostarem ou não, eu estou satisfeita comigo. Eu estou satisfeita com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu falo. E é isso que me move no mundo. Então, ter autocompaixão não é a gente simplesmente olhar no espelho e falar, ai, que linda, maravilhosa, olha. Não, a autocompaixão é um convite pra gente olhar e dizer assim, poxa, de verdade, essa pessoa ela parece ser mais legal do que eu, ela parece ser mais bonita do que eu. E tudo bem, porque isso não me desqualifica, né? Ter alguém mais inteligente não necessariamente assina ali, né, a evidência de que eu sou a mais burra, né? Alguém ser legal não necessariamente quer dizer que eu sou a mais chata. Dentro da minha personalidade, do que eu me entendo por gente, eu também sou uma pessoa legal e eu também sou uma pessoa que outras pessoas gostariam de fazer amizade. Então, a autoestima ela sempre vai levar a gente para aquele lugar de sempre tem alguém mais bonito, mais inteligente, sempre tem alguém mais, né? A autocompaixão ela vai dizer, por mais que tenha pessoas assim, eu sou uma pessoa que também vale a pena. Eu sou uma pessoa que também tenho qualidades, que também tenho coisas a oferecer. E quando a gente para pensar, o nosso cérebro, ele é muito bom em criar comparações. Ele faz isso criando hierarquias. O mais bonito, o mais feio, o mais competente, o menos competente, o mais habilidoso, o que não tem habilidade nenhuma, o mais sagaz, o que é mais lento, aquele que é mais que tem mais conhecimento e aquele que é um pouco ignorante. O nosso cérebro ele cria essas hierarquias para que as coisas pareçam funcionar em perfeita sincronia, em perfeita coerência. Só que as relações humanas, elas não funcionam dessa forma. As relações humanas, elas não funcionam sobre hierarquias. Quem é o mais bonito, quem é o mais feio, quem é isso, quem é aquilo. A vida não é uma competição o tempo inteiro para a gente saber quem tá certo, quem tá errado. A vida não é essa competição. Mas eu entendo que quando a gente cresce em ambientes que comparações eram quase constantes, a gente vai crescer e a gente vai usar essa mesma régua. Eu cresci vendo a minha mãe me comparando com outras pessoas da minha escola. Ah, olha, mas fulana não faz isso. Olha, a Adriele, que era minha amiga, né? Olha, ela já faz tal coisa. Ah, e eu vi a minha mãe também comparando a minha irmã comigo. Olha, a Vanessa nunca perdeu de ano. Ela nunca ficou em recuperação. Ela nunca isso, ela nunca aquilo. Crescer num ambiente de comparação faz com que a gente acabe se comparando um pouco mais também na vida adulta, né? Faz com que a gente entenda que esse é o lugar que a gente precisa estar. E muitas vezes essa comparação, ela vem em forma de admiração inocente. E perceber isso
entender que a inteligência da outra pessoa, o que quer que eu compare comigo e a outra pessoa, não me diminui, é libertador. A gente consegue fazer isso com facilidade? Muitas vezes não, mas é libertador a gente poder olhar pra gente e se sentir suficiente dentro da nossa pele. É libertador a gente poder se livrar das amarras de que o outro é melhor ou de que a gente precisa ser igual ao outro. Eu já contei para vocês aqui várias vezes do quanto que eu me comparava com outros podcasters e do quanto que eu queria muito ter uma personalidade igual a eles aqui do podcast. E eu percebi que não estava fluindo. Foi a partir do momento que eu comecei a fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, do jeito que eu sou, que vocês começaram a chegar. Foi a partir do momento em que eu deixei de lado o fato de a Lela, a Nath, a Marcela, sei lá mais quem, tá fazendo podcast e tá arrasando. Foi depois que eu abandonei a ideia de que sim, elas são boas, mas não diminui a minha capacidade. Se tem pessoas que me ouvem, que estão aqui e que gostam do meu conteúdo, é porque de alguma forma eu alcanço elas do jeito que eu sou, não do jeito que as pessoas são. Se você tá hoje onde você tá, se você conquistou coisas, né? Se você, sei lá, se cuida, existe um mérito em ser quem você é e você precisa se agarrar a isso. Eu sei que a comparação ela vai existir na nossa vida, mas ela não pode nos paralisar. A comparação, ela não pode ser maior do que a gente. Ela não pode ser maior do que quem somos. A comparação ela só é um freio que faz com que a gente recue, que a gente pare, que a gente estagne. E não é isso que eu quero pra você, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra gente. E é por isso que eu tô te convidando, né, a me contar aqui nos comentários, de forma bem sincera, como se fôssemos amigas mesmo, contando uma pra outra, olha, eu me comparo mesmo. Quando você conhece alguém, quando você vê alguém, você se inspira ou você se compara? Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. A inspiração me convida para ter uma ação que me conduz a quem eu sou. A comparação me leva a ter ações que me afastam de quem eu sou. E a gente precisa estar cada vez mais alinhados a quem a gente é, envolvidos em quem a gente é. Porque não tem outra forma de ser no mundo sem ser desse jeito, sem ser você. E vocês podem até não gostar, as pessoas podem até sair do episódio, né? Não esperar o episódio terminar porque tá grande, por isso, por aquilo. Mas não existe nada melhor do que você sentar aqui e você dar a sua versão pro mundo. É isso que as pessoas esperam, a sua versão. E é isso que você também espera. Conhecer essa sua versão e colocar ela para jogo. E é isso, minha senhora. Nossa, precisei hablar. Precisei hablar. E se você curtiu esse podcast, se você tem gostado do que você tem ouvido e encontrado aqui, eu quero te convidar a curtir, comentar, a se inscrever no canal, daqui a pouco a gente vai ter um canal, mas compartilhar com alguém, compartilhar nos stories e me marcar. Eu tô gostando muito de produzir conteúdo. É uma das coisas que tem me sustentado, devido a várias coisas que eu tenho passado, mas o podcast tem me sustentado muito. Cada comentário que vocês fazem, eu respondo sempre. Eu adoro responder. Eu sinto que vocês realmente estão engajados na nossa criação da comunidade. Olha, vocês me prometeram. Então, vamos fortalecer a nossa comunidade, comentando, compartilhando, indicando, me dizendo onde eu posso melhorar. Eu tenho certeza, eu vou te ouvir. Então, eu te espero, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Ah, não esquece, deixa o emoji de livro aqui embaixo. Essa é a nossa marca registrada. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.